Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos vivos, estamos respirando, podemos contemplar o céu, podemos contemplar todas as coisas. Mais um dia, e esse dia nos traz novas oportunidades, novos momentos, novas situações, novas circunstâncias. E nós precisamos aproveitar tudo isso. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória do Senhor. E que nós possamos usar deste dia para a glória do Senhor. Que nós possamos aproveitar este dia para meditar na palavra do Senhor. Que nós possamos aproveitar deste dia para poder entrar na presença do Senhor, de poder passar tempo com Ele, aprender com Deus, crescer, ser quebrados, ser transformados, ser moldados, ser conformados à imagem e semelhança do seu Filho. Nós precisamos, de facto, aproveitar todos os momentos e todas as oportunidades para poder aprender mais. E, de facto, é um tempo onde todos nós precisamos crescer. Seja como homens, seja como mulher, seja como cidadãos, seja como filhos, seja como pais, seja como mãe, seja como esposo, seja como esposa, seja com o que for. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. É um momento de reflexão. É um momento de nós nos examinarmos e vermos se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Como está a nossa vida, como está a sua fé. É um momento de reflexão. Nós temos meditado no Evangelho de Mateus, do capítulo 5. E hoje eu quero aproveitar também deste momento para poder dar continuidade a esse estudo. Amém? Vamos ler o versículo, Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 38 ao 42. O tema fala olho por olho e dente por dente. Jesus então vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que te emprestes. Aleluia! Então, irmãos, com certeza não é a primeira vez, nem será a última vez que nós ouvimos tal ou esta expressão que o próprio Jesus cita então aqui no texto que nós lemos do versículo 38. Esta é de facto uma expressão bem conhecida que o ser humano utiliza quando planeia vingança, quando planeia justiça por alguém. Ou aquela ideia de justiça, de pagar o mal com o mal, de pagar da mesma moeda. De facto, então, esta é uma frase bem conhecida e usada mundialmente. Mas eu lhe pergunto, de onde surgiu essa frase? De onde veio, então, esta frase? As antigas leis que exigiam penalidades similares ao crime cometido são frequentemente consideradas como bárbaras e excessivamente punitivas. No entanto, muitas sociedades seguiam então este caminho. E estas mesmo foram estabelecidas a fim de conter e não promover a vingança desproporcional. Então, o princípio desta frase, que exige justiça pela expressão olho por olho, dente por dente, é chamada a lei de talião, ou a lei da retaliação, que foi usada foi criada na Mesopotâmia. Em resumo, a lei exige que o agressor seja punido em igual medida de sofrimento que lhe causou. Esta lei
ela é encontrada em muitos códigos de leis antigas. E ela pode ser encontrada também na Bíblia, na Palavra de Deus, nos livros do Antigo Testamento, como Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas veja, essa lei ela aparece no Código Babilônico de Hammurabi. Veja, a lei ou o código já começa dizendo que para que veio. E a primeira lei ela apontava: se alguém enganar a outro, se alguém difamar essa pessoa, este outro não puder provar, então aquele que o enganou deveria ser condenado à morte. Então, este conjunto de leis era bem severa. Ele ensinava que se o homem arrancar o olho, este também deveria ter o olho arrancado. Se o caso envolvesse dentes quebrados de alguém, quem causou isso também deveria então ter esse mesmo fim. Daí o nome famoso, lei, olho por olho e dente por dente. Você pode ver isso em Levítico capítulo 24, versículo 20. Então, era de facto uma providência nas leis por intermédio de Moisés. E era, porém, também um estatuto civil naquela altura. Então, é fácil nós entendermos que essa lei ela se torna então parte da ética em todo o Antigo Testamento para o povo de Israel, para os hebreus, para os israelitas. E naquela altura que Jesus está falando, os fariseus e os mestres da lei, eles consideravam então que esta frase, que estas palavras, olho por olho, dente por dente, era então uma fórmula para vingança pessoal. Mas eles estavam completamente errados. E de facto, quando Moisés ensinou vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, Moisés ele não estava dando então uma fórmula ao povo, uma forma aos israelitas, uma forma ao povo de Deus para se vingarem pessoalmente. Não é isso. Porque a palavra de Deus, ela nos proíbe claramente qualquer tipo de vingança. A Bíblia deixa isso bem claro, que a vingança vem do Senhor. Então, este assunto de vingança, ele pertence a Deus e não ao homem. Então nós precisamos entender que estes estatutos, estes regulamentos, não eram para os homens usar para pagar mal com mal, para pagar justiça por justiça, não. Mas era sim para os tribunais usarem para julgar tais homens. Era então uma maneira de afirmar que a punição deveria sempre se encaixar no crime e não deveria ser então excessiva. É óbvio que Deus nunca pretendeu que fossem então aplicadas literalmente isto aos homens, de homem para homem. Não, porque não temos nenhuma prova com que isso aconteceu. Veja, a melhor resposta para uma pessoa má é aceitar então maus tratos em vez de retaliar, em vez de pagar esse mesmo mal com esse homem. Uma chapada na cara era um insulto, era uma expressão de desprezo naquela altura. E a resposta mais eficaz é simplesmente suportar essa chapada sem reagir. E isso pode então fazer com que o agressor se sinta envergonhado e constrangido por fazer isso. O versículo 40 fala de alguém que quer levar ao tribunal para pegar então a sua túnica. E antes que ele chegue então tão longe, Jesus vai dizer, olha, dá a ele também não somente a túnica, mas também a tua capa. Nós hoje poderíamos dizer que se ele quisesse a nossa camisa, nós daríamos também não somente a camisa, mas com o casaco também. Ou seja, era uma maneira de não contestar sobre o assunto. A questão de caminhar mais do que uma milha era uma referência, em primeiro lugar, ao direito legal de antigos correios postais persas para requisitar animais ou qualquer outra coisa que possam precisar para chegar então ao seu destino. Os romanos, que haviam então ocupado a terra dos judeus, mais ou menos entre os 400 anos entre o profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus, eles deram então aos seus soldados romanos o direito de obrigar
a qualquer civil a carregar a sua bagagem por 1 milha. E quando isso acontece, Jesus vai dizer, voluntariamente percorre não somente 1 milha, mas percorre 2 milhas. Então, veja, nós temos um exemplo de Simão o Cirineu, aquele homem que foi obrigado a ajudar Jesus a levar a sua cruz em um determinado momento. Com estas diretrizes, Jesus não estava dando aos seus discípulos uma lista de requisitos legais para eles obedecerem literalmente e mecanicamente, porque isso não era melhorar as tradições dos fariseus, não é isso. Mas Jesus, ele estava falando aqui de atitudes que os cristãos deveriam ter para com aqueles que os maltratavam ou abusavam deles. Então Jesus, ele está nos instruindo a encontrar formas de nós demonstrarmos amor em troca de abuso e humilhação. Uma maneira de aceitar o abuso e a humilhação e depois fazer igual ou pior, não é isso. Mas Jesus está nos dizendo para nós estarmos preparados para ajudar as pessoas, sejam elas quem for, sem esperar então algo em troca. Estas situações que Jesus menciona aqui são princípios, são estratégias, são direções para que nós possamos então ter em mente e aplicar nas nossas vidas cotidianas, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós devemos testemunhar contra o pecado. Nós devemos testemunhar contra a maldade. Mesmo quando permitimos que essa mesma maldade afete, seja então feita nas nossas vidas. Lutero um dia comentou assim: é preciso distinguir estritamente entre a mão e a boca. A boca nunca deve admitir errado, mas a mão deve ser mantida em silêncio e não se vingar. Então olhe o exemplo de Jesus. Ele próprio aplica estas verdades que está ensinando quando ele está sendo julgado pelos romanos e crucificado na cruz do Calvário. Forte, não é verdade? Veja, a Bíblia, ela nos ensina claramente que quem não está disposto a trabalhar, a este não merece comer. Então nós não precisamos nos sentir culpados por nos recusarmos a ajudar alguém que é bem capaz de trabalhar e que tem saúde para o fazer, mas que se recusa a fazê-lo. De facto, nós deveríamos nos sentir culpados se nós encorajarmos então alguém a ser preguiçoso, a ser despreocupado. Alguém que se torna então uma pessoa relaxada na sociedade, que acaba então usando e abusando dos recursos que o próprio Estado, que o próprio governo, que o próprio país lhe dá. Sendo que isso aí deveria ser dado para alguém que realmente necessita. Então, é preciso entendermos aquilo que Jesus está ensinando aqui. Jesus, ele não está nos ensinando que nós devemos ser uns pobrezinhos na sociedade, enquanto os outros abusam de nós e até tentam se aproveitar de nós. Não é isso. Então que nós possamos procurar, irmãos, dia após dia, mostrando o amor de Cristo e o amor do reino, mostrando a graça de Deus, glorificando a Deus, sendo exemplos em tudo o que nós fizermos, procurando ser corretos e retos em todos os aspectos e não agindo segundo a nossa própria vontade ou natureza adâmica, natureza carnal, mas vivendo e agindo segundo a palavra e a vontade do Eterno. Vivendo então com uma consciência sã, com uma consciência pura, com uma consciência santa, procurando fazer o bem sempre e aborrecendo o mal. Portanto, irmãos, precisamos dia após dia nos examinar, olhando para nós próprios, olhando para o nosso coração, pedindo ao Senhor que venha sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho que não lhe agrade, para que Ele nos guie nos seus caminhos e planos. Precisamos de facto nos avaliar em
todas as atitudes e palavras, para que nós não venhamos cair no erro de nos tornar presunçosos, orgulhosos ou soberbos. Que nós possamos aplicar estes ensinamentos que Jesus nos dá, estas dicas, estas direções, estas diretrizes, para que nós possamos viver de facto uma vida que agrada e glorifique o Senhor. Não pagando na mesma moeda, não pagando mal com mal, mas pagando o mal com o bem. E servindo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.